A graça e a paz, queridos. Amém. A maioria são queridas, né? Mas como nós temos alguns rapazes entre nós, então vou colocar no queridos, ok, gente? Que bom estar com vocês mais uma vez nessa oportunidade. E nós sabemos que Deus sempre nos reúne com um propósito, que é maior do que todos nós. E a gente quer muito que Ele fale conosco nessa noite, nessa conferência. Amém? Então, sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Esther, capítulo 4. A história de Esther você já conhece, a órfã criada por alguns dizem primos, outros dizem tio, ou o seu parente, e houve um decreto por causa da atitude ruim da rainha Vasti. O rei, então, pune a rainha, a rejeitando como rainha, porque ela não se submete ao chamado dele. E ele, então, abre o desfile de moda para escolher a nova rainha. E Esther, então, é convocada junto com outras virgens da cidadela de Suzã para passar pela cama do rei. É esquisito isso dentro da nossa cultura, né, gente? Ou seja, passa pela cama do rei, se ele aprova, né, vira rainha. Se não aprova, vai para o harém dele, e se um dia ele quiser de volta. É uma coisa meio esquisita, mas era assim que se davam as coisas. E Esther, desde o momento que ela entra para passar por aquele 1 ano inteiro, com banhos de óleos e preparação de beleza, literalmente, era uma preparação de beleza, ela já conta com a simpatia de quem cuidava do eunuco, e ele dá as instruções certas, e ela é escolhida, então, como a nova rainha. Isso para abreviar a conversa. Aí, a partir do capítulo 4, eu vou usar a linguagem NVI. A história nos diz que Amã era uma pessoa, o braço direito lá do rei, e ele implicava com Mardoqueu, que era o parente de Esther. E ele, então, não gostava porque Mardoqueu não se curvava, não fazia reverência a ele, porque não adorava nenhum outro homem, a não ser o Deus de Israel. E ele, então, se ressente disso e trama, né, faz uma trama, um plano para destruir o povo de Mardoqueu, ou seja, o povo de Israel, só que ele não sabia que a rainha que havia sido eleita também era do mesmo povo. Quando Mardoqueu soube, a partir do verso 1, de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. O seu povo estava condenado à morte. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. O decreto dizia que em determinada data todo o povo deveria ser morto. E aqueles da terra poderiam tomar posse de todos os seus bens. Então, o povo da terra estava doido para dar o prazo para eles irem lá e executarem o decreto do rei. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther, insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias.
Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Ester mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Senhor, é a tua palavra, e nós te pedimos que ela modifique a nossa maneira de pensar nessa noite. Nós pedimos que o poder do teu Espírito Santo nos convença do que precisamos ser convencidas. E aprume o nosso coração ao teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Gente, quando a gente lê a história de Ester, a gente acha tudo bonito. Uma jovem órfã que virou rainha. Todo mundo gosta dessa parte. Todo mundo gosta de imaginar o processo preparatório de Ester. Como ela ficou bonita, como ela ficou cheirosa, como ela ficou elegante, como ela ficou bem vestida e como ela foi escolhida. A gente gosta da parte em que ela se apresenta diante do rei e ele ergue o cetro e fala: se você me pedir metade do seu reino, eu vou te dar. Metade do meu reino eu vou te dar. Se você continuar lendo, a gente vai vendo que Deus não dá as coisas para Ester de qualquer maneira. Deus dá um verdadeiro plano de estratégia para Ester. Mas para isso, Ester teve que ser despertada do estado onde ela estava. O que acontece? Ela passou por um ano de preparação, um ano de banho de beleza, um ano de estética, um ano se preparando para impressionar o rei e ser aceita por ele como sua nova rainha. E ela se submeteu a todos os tratamentos, e quando ela chegou o momento de estar com o rei, ela pediu sugestão daquilo que ela deveria levar para o lugar que ela deveria ocupar. Enfim, ela foi aconselhada, ela acatou todo o conselho e tal. Só que ela já era rainha aqui, gente. Quando chegou a notícia do decreto, ela já tinha sido escolhida, ela já ocupava o lugar de rainha. E quando ela ficou sabendo que Mardoqueu estava de pano de saco na porta do palácio, qual que foi a primeira providência de Ester? Manda ele mudar de roupa. Ela se preocupou com a aparência. Primeiro, se você for lendo de novo o capítulo que a gente acabou de ler, ela primeiro quer resolver as questões que parecem. Ela quer tirar Mardoqueu daquele estado de humilhação e ela quer remediar o que está por fora, sem ao menos saber o que estava dentro. E ela então, ela manda, quando ele rejeita, não quero saber disso, e eles trazem para ela as notícias do que estava acontecendo, aí então ela manda de volta a resposta: mas peraí, eu não posso, se eu for diante do rei, eu vou morrer. E gente, isso parece tanto com a gente hoje. Parece que é uma história distante, uma história que não diz respeito a gente. Mas pensa comigo aqui. Quando a gente fala, quando a Cris acabou de ministrar aqui, e ela falou assim: olha, Deus não vai te dar as roupas de Vasti, Deus vai te dar a roupa de Ester. A gente sempre se coloca numa posição de honra quando a gente fala: Deus vai te honrar na terra. Aí você já pensa em você rica, glamurosa, andando no carro do ano, fazendo e acontecendo, tendo um ministério na terra. Gente, isso não tem nada a ver, isso é projeto do diabo. Foi o diabo que chegou para Jesus e falou assim: se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. O reino de Cristo, ele fez justamente o contrário, ele se esvaziou. Ele se despiu da glória. Mas a gente gosta de brilho, a gente gosta de status, a gente gosta de aparência. E isso está nos impedindo de cumprir o nosso propósito para esses dias escuros que a gente está vivendo. Se está tudo bonito e purpurinado no nosso mundinho, está tudo bem que o mundo queime lá fora e vá para o inferno. A gente pensa que a igreja é um abrigo nuclear.
A gente está salvo, minha família está salva, meus parentes estão salvos. Quem eu falei não quis problema deles, vão queimar no inferno. Venha, venha, seja bem-vindo. Abrigo nuclear. E deixa o mundo queimar à vontade lá fora. Não, gente, não é esse o propósito de Deus, não é esse o evangelho de Jesus Cristo. Acontece que um povo aqui estava ameaçado de extermínio. E tem um povo lá fora que está ameaçado de extermínio. E eles não sabem disso. Um dia alguém se importou comigo e com você. Eu sou fruto dessa terra. Uma família de missionários norte-americanos saiu daqui da Filadélfia. Deixou tudo para trás e semearam a vida no Brasil. Estão enterrados lá. Oraram pela minha família 18 anos. Para que os meus pais aceitassem Jesus. E quando eu tinha 11 anos de idade, na sala da minha casa, quando o casamento dos meus pais, que eles conheceram quando ainda eram noivos, o casamento dos meus pais estava fracassado, depois de um adultério, Jesus entrou na vida dos meus pais, por causa da oração e da perseverança daquele casal norte-americano. Alguém se importou em orar e evangelizar a minha família. Você está orando e evangelizando quem? Porque a gente de repente pensa que o evangelho é só sobre o nosso bem-estar. Deus vai me honrar na terra, Deus vai me dar ministério. Ministério não é sobre nós, não é sobre o nosso nome, não é sobre a nossa glória. Ministério é semear a nossa vida na vida dos outros, para que Deus use a gente, apesar da gente, para salvar as pessoas, para resgatar, para curar, para libertar, para encorajar, para falar, não, vamos embora, tem jeito sim, levanta aí, vai se curando, que a gente vai, um segurando o outro, e a gente está sendo bombardeado, mas vamos, segura na mão de Deus e vai, porque Deus vai fazer o que Ele tem para fazer, e eu não vou impedir. E o que a gente quer fazer? Mandar uma roupa para consertar um luto, um pranto, uma falta, uma ameaça. Não dá para a gente consertar isso com aparência, gente. Não dá para a gente ficar só cantando dentro da igreja e fingindo que o mundo não está sendo tragado pelo inferno. E o que vai precisar de acontecer para a gente acordar? Chegar na nossa casa. Será? Será que vai precisar de chegar num filho para doer em você? Fala, Deus. Vamos despertar, gente. Esther estava lá, ela tinha simpatia do povo. Xerxes escolhe ela como rainha. Aí ela vai, escolhida como rainha, vive a vida do palácio. E quando ela está no conforto, parece que tudo estava dando certo. Está no palácio, está no conforto, as roupas lindas, o harém perfumado, servos e servas, a coroa real. Aí chega a notícia: seu parente está chorando lá na porta, vestido de pano de saco, jogando cinza na cabeça. Quando a luta chega na nossa casa, na nossa parentela, a gente quer resolver mudando a aparência. Todo mundo está arrebentado dentro de casa, mas vem para a igreja, paz do Senhor. Porque não pode, tem que parecer que está tudo bem. O casamento está frio, mas não, a gente tem que manter a fachada, tem que manter a aparência. Isso não é sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é de aparência. O reino de Deus é de restauração, de cura, de libertação, de confissão de pecado, de arrependimento e mudança de direção. Aí ela quis resolver mudando a aparência de Mordecai. Ela quis mudar a roupa. Não, não é isso. Você não sabe o que está acontecendo. Aí ela pega e justifica. Não, mas você não está entendendo. Você que não está entendendo. Tem uma lei. Não dá para chegar diante do rei, pelejando, olha, não dá. Pode ser, eu posso ser morta, já vasti, já ó. Agora sou eu, né? A gente com medo de cancelamento na internet, né? Não, fulano já foi cancelado, então eu tenho que pensar muito bem o que eu vou falar aqui, porque senão prega a palavra. Aleluia. O Instagram me bloqueou, tem 2 meses que eu estou bloqueada. O que eu fiz? Não sei. Eu acho que eu falei alto perto do meu telefone. Deixa eu chegar perto das eleições para ver. Mas me ouviram. Estou lá bloqueada, sem justificativa. Mas eu falei assim, se o senhor quiser me devolver o meu Instagram, azar se me cancelarem. Eu não estou nem aí se me cancelarem.
Jesus não me cancela, tá falando. Ele não pode me cancelar. É só Jesus que não pode me cancelar. Agora, gente, não queira ficar bonzinho pro mundo. Se você pregar a verdade, vai te custar a cabeça. Você pregar a verdade, você vai ficar mal visto. Mas a gente está tão preocupado com a nossa reputação. Em nome de Jesus, é tempo de nós despertarmos. E essa palavra de Mardoqueu, de Mordecai, ela confronta Esther e fala assim: ó, você pensa, se você não fizer nada, vai ficar... Pensa que você vai escapar? Você pensa que você vai escapar? Porque você está no palácio? Não, o rei não pode revogar o seu próprio decreto. E depois você vai ver que isso é uma realidade. Ele não pôde revogar o seu próprio decreto. Veio toda uma estratégia depois para o povo ser livre. Ele mesmo não pode voltar atrás no seu decreto. E ele expediu um decreto. E aí Esther entende. E ele fala: quem sabe se não foi para um tempo como esse? Foi para um tempo como esse que Deus te trouxe para a América. Você pensa que você veio pelas suas próprias pernas, pelo México, sei lá de onde você veio? Mas deixa eu te falar, enquanto você estiver aqui, Deus não está pensando só no seu conforto, ou só em pagar sua dívida no Brasil, ou só em resolver sua vida. Gente, você não vai levar nada dentro do caixão. Nada, nada. Nem a roupa que você vai ser enterrado, você vai escolher. Então por que você vive para aquilo que você tem? Para que a gente investe tanto tempo e energia naquilo que a gente não vai pôr dentro do caixão? Aquilo que não vai evitar o nosso fim. Betinha morreu hoje. E eu falo esse Betinha, gente, com todo o meu carinho. A Rainha Elizabeth deixa um legado de cristandade, de temor a Deus. Aquela mulher era uma cristã cheia de Deus, temente ao Senhor. E a postura dela segurou muita onda. Agora só Deus sabe o que vai rolar. Betinha fechando o olho no último mês de Shemitah. Deus sabe o que vem por aí. E aí a gente vê que o final é o mesmo, gente. Não interessa se tinha uma coroa, não interessa 70 anos de reinado. Interessa sim o legado que ela deixou, o exemplo que ela deixou, tudo que ela fez, muito importante. Mas agora ela está diante de Deus, como qualquer outro ser humano um dia estará. E vai prestar contas da vida que ela levou. Na vida de mais ninguém, da dela. Você se ocupa muito com o pecado alheio, enquanto o seu está aí, sem ser tratado. Peça para Deus tratar o seu pecado. Sabe a sua dificuldade, sua área de vulnerabilidade? É essa que a gente tem que clamar: Senhor, Senhor, coloca isso aqui no prumo, coloca isso aqui no jeito, sara a minha ferida, remove esse pecado da minha frente, me dá vitória sobre isso. Todo dia, gente, tem pecado que a gente vai lutar todo dia, até o último dia. Engano é a gente pensar: já estou livre. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas a gente às vezes está muito ocupado com a vida do outro, com a aparência do outro, com a reputação do outro, com o pecado do outro, enquanto não olha o nosso próprio pecado, não combate o nosso próprio pecado, não busca o nosso próprio propósito. A gente não está aqui passando férias. E cada um de nós aqui tem um propósito, tem um campo de ação, tem pessoas que você pode atingir e Deus está contando com você para isso. Tem gente que gosta da minha mensagem, tem gente que detesta a minha mensagem, e não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser unanimidade. Eu tenho pretensão de cumprir o meu propósito na terra. E você? O que está te impedindo? A preocupação com a aparência? O que vão pensar de você? O que vão falar de você? Ou se de repente, tem tudo a ver, gente, a Esther mandar por roupa. Por quê? Por causa da influência que ela estava recebendo. Passa um ano inteiro com um tanto de mulher trancada e os eunucos cuidando. Imagina, falando de banho de beleza, de pele, de banho de ouro, banho disso, banho de óleo, banho de perfume, e seda, e roupa, e nome, joia. Você imagina? É difícil imaginar aquela reunião? Tinha que ser eunuco mesmo para cuidar daquela mulherada, gente. Uma querendo mais impressionar mais do que a outra. Eu que vou ser escolhida rainha. Eu que vou ser escolhida rainha. A inveja devia rolar solta, comparação, competição.
Era nesse ambiente, mesmo que ela fosse uma menina de bom coração, mesmo que ela fosse uma menina que tivesse uma ascendência saudável, conhecesse o Deus de Israel, ela estava dentro de um ambiente. O ambiente tenta nos formatar. E é por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romano: não entra no esquema. Não se deixe formar por esse esquema. Não entra no molde do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês são luz, vocês são sal. Então, conforme a sua mente na palavra de Deus, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É condicional. Você só experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você não reza na mesma cartilha que esse mundo. Se você não entra no mesmo modelo que esse mundo. É condicional. Mas a gente quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus tomando cafezinho com o diabo. Não vai rolar, gente. Não vai rolar. Esther sai desse ambiente, então, totalmente cercada por essas ideias. A roupa, a estética, o bonito, o belo, o perfume. Gente, e a gente não precisa pensar muito, porque a gente conhece, a gente é do mesmo material que Esther. Fala assim, você entra numa Sephora, você fica, meu Deus, o perfume, o cheiro. Olha o cheiro dessa loja, a maquiagem, o novo blush, a base tal, a sombra. Você já se envolve. Você pensa, nasci para isso. Não é assim? Você dá um vestido de seda. Você entra numa loja de grife. Você fala, nasci para isso, gente. Eu nasci para ser filha do rei. Não é? O problema é a distração. O diabo sempre vai colocar a mesa do jeito que te distrai. Nós não estamos no mundo a passeio. E nós fomos alcançadas para sermos instrumentos para que outros sejam. Não é para a gente buscar poder na terra. Não é para a gente buscar reconhecimento dos homens. Os grandes evangelistas da história semearam a vida. Morreram desconhecidos. Muitos deles se tornaram famosos depois da morte. Mas a gente quer a glória aqui. Quem recebe o aplauso desse mundo já recebeu a coroa. Não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. Quem recebe os elogios dos homens já recebeu a sua recompensa. Não me interessa o elogio dos homens, eu quero receber a coroa das mãos do meu amado. O mesmo homem que te elogia aqui hoje, você é linda, você é maravilhosa. Depois passa a sua vez, a modinha da Helena Tanuri passa. Vem outra pregadora, mais dinâmica, mais legal, mais coaching. E a gente vai substituindo, assim. Tem sempre um mais legal. No reino de Deus não é assim. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E aquilo que me falta, a outra tem. E aquilo que falta na outra, a outra tem. E isso tudo não é nada sobre nós. É tudo sobre Ele. Para a glória dEle. A gente canta, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas você não vive para Ele. O seu trabalho não é para Ele. O seu dinheiro não é para Ele. Quando você se veste, não é para Ele. A gente usa o nome de Deus para fazer a nossa vontade. E a gente quer que Ele ande atrás de nós, como o gênio da lâmpada, satisfazendo os nossos desejos. Vem cá, Deus, me abençoa aqui, me dá um marido aqui, me prospera aqui. O Senhor me dá mais um schedule poderoso para eu ganhar mais uma grana que eu vou dizimar, tá, Senhor? Se o Senhor me dá, a gente começa a fazer barganha com Deus, a gente começa a fazer troca com Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esther teve que ser confrontada, um choque de realidade. Você está pensando o quê, menina? Foi para um tempo. Você acha que você vai escapar porque você está no palácio? Você acha que você vai escapar porque você está vestida de seda? Você acha que você vai escapar porque você está coberta de joias? Você vai ser morta como qualquer um do nosso povo. Você acha que você vai escapar por causa dos dólares? Do seu emprego? Para que a gente está vivendo, gente? Não precisa de abrir. Mas eu queria que você estivesse atento à leitura. Lá em Timóteo, no capítulo 4. Eu não vou repetir o texto que já foi lido aqui, né? O texto que está dando corpo a essa conferência, que é 2 Coríntios 4. Não. Vamos só relembrar. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede
provém de Deus. O poder vem de Deus. Não vem do dinheiro, não vem da sua roupa, não vem da sua joia, não vem da sua estipe, não vem dos seus antepassados. O poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados. Quem não? Mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O apóstolo Paulo está descrevendo isso, a carta aos Coríntios. Um povo que estava sendo seduzido por um falso evangelho. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está alertando contra os superapóstolos. O povo estava achando que a mensagem de Paulo era de segunda categoria, que ele estava muito bravo na primeira carta, exortando eles contra o pecado. Eles preferiam ouvir as mensagens dos superapóstolos que estavam lá pela igreja de Corinto, sabe? Eram os coachings do momento. Gente, não tem nada contra coach, deixa eu abrir só um parênteses, não tem nada contra coach. Coach é uma benção, no lugar de coaching, tá? O conselho do coach, o treinamento do coach, o jeito que ele te ajuda na vida profissional e tal, não substitui o poder do evangelho de Jesus Cristo. Nós não temos forças em nós mesmos e méritos em nós mesmos. Você pode gritar para um espelho que você é poderosa, 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 poderosa. Quem te torna poderoso contra o pecado é o sangue de Jesus e é o poder do Espírito Santo. Não vem de nós. A gente consegue ir até um certo lugar, mas é o poder de Deus que nos transforma e nos levanta do monturo e nos usa para a glória do nome dele. Então, cada coisa em seu lugar. Fecha aspas. Então, mas lá na igreja de Corinto tinham super apóstolos. Eles eram eloquentes, sabiam falar, e o povo gostava do que eles ouviam. Gostava do evangelho pregado pelos super apóstolos. Paulo, gente, Paulo era rico, mas depois ficou pobre, passou a apanhar, ser perseguido, apedrejado. Quem dia tenta, tadinho. E nem grande eloquente ele era. E aí ele escreve isso na segunda carta, dizendo assim: eu sou um vaso de barro. E quando você vê no final do capítulo, ele mesmo fala que ele não é um grande não é eloquente. No final do mesmo capítulo, acho que no capítulo 5, ele fala que ele não é eloquente na palavra mesmo, mas que o poder não é dele. E é isso que ele está falando aqui. O poder está no vaso de barro, o poder é dele. Agora eu quero que você vá comigo para 2 Timóteo 4. Esse aí eu quero que você leia comigo. Nós vamos ler de 2 a 5. 2 Timóteo 4, de 2 a 5. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo, e eu estou dizendo isso para você. Não se deixe distrair. Esse tempo a gente está buscando ser feliz. Ai, Deus quer me ver feliz. Não, Deus quer te ver santo. Ele falou: no mundo tereis aflições. E ele falou assim: felizes são os que choram. Felizes são os pobres de espírito. Felizes é um paradoxo. Quando você vai ver as bem-aventuranças, não tem nada a ver com esse século. A felicidade bíblica não tem nada a ver com se sentir bem emocionalmente apenas. A felicidade bíblica, bem-aventurança, significa atingir os seus fins, cumprir os seus propósitos e florescer. Perceba, o florescer vem só no final. Primeiro você cumpre a sua aliança. Primeiro você anda uma milha, dá a túnica e a capa. Primeiro você oferece a outra face. Primeiro você passa no estreito. Primeiro você permanece quando você está sendo moído. Primeiro você fica firme naquele relacionamento que era para você ter desistido. Primeiro você ora e jejua, para depois você ter o cetro de justiça estendido sobre você.
É esse o ciclo que Esther também cumpriu. Ela estava lá distraída, igual nós estamos distraídos nesse século, olhando só para o próprio umbigo, fascinados pelas sedas, pela roupa, pelo perfume, pelas joias, pelo ambiente de luxo. Aí fica sabendo que o tio está com necessidade. Manda o quê? Tenta resolver como? Só na aparência, porque ela estava cheia de aparência. E aí ela tem um choque de realidade. Peraí, é mais do que aparência. Tem vidas que estão sendo ameaçadas. Quando ela toma ciência, quando ela é despertada, quando ela é tirada daquele mundo de inércia, tão parecido com esse que a gente está vivendo, ela se posiciona como rainha. Todo mundo quer ser rei, mas ninguém quer comandar o exército. Todo mundo gosta da coroa e do trono, mas não sabe que rei é responsabilidade. Quantas coisas o Charles teve que abrir mão da vida dele? Quantas coisas o William tem que abrir mão da vida dele? Porque está na linha de sucessão. Eles não vivem para eles mesmos. A Meghan não deu conta. Sartou fora. É muita pressão. Pressionados de todos os lados. Observados de todos os lados. Pra você ter uma ideia, não pode pegar a mão da esposa em público. Você já viu? O William não pega na mão da Kate em público, não. É protocolo. Todo mundo gosta do glamour, mas os compromissos que um rei tem, ninguém quer. Esther tomou lugar de rainha, tomou postura de rainha. Disse, ok, então agora, peraí. Ops, acordei. Tio, manda o povo jejuar e orar por mim. E eu vou fazer o mesmo com as minhas servas. A gente quer que todo mundo ore por nós, né? E a sua vida de oração, como é que tá? Você está achando que é a oração do outro que vai sustentar você? Não, não, gente. O outro vem como soma. Você precisa de ter uma vida de oração, porque não tem relacionamento com Deus sem oração. O negócio é o seguinte, vou ser bem simples. A oração é a parte que você fala, a leitura da Bíblia é a parte que você ouve. Se você não lê a Bíblia e você não ora, você está vivendo uma religião. Tem nada de relacionamento com Deus. Você está naquele grupo que vai ouvir naquele grande dia. Fica longe de mim, não te conheço. Porque em seu nome você curou, libertou, frequentou a igreja, deu dízimo, oferta, expeliu o demônio, mas não te conheço. É duro de engolir, né, gente? É difícil, é chata essa palavra, mas eu preciso dizer. Eu prefiro ser bravo comigo do que no inferno. Então, gente, Esther toma uma nova posição. E ela foi para o jejum e para a oração. E quando ela se posicionou de joelhos, Deus deu a ela estratégia. Que hora se apresentar? Como se apresentar, que roupa vestir, o que dizer. E ela não chegou lá precipitada. Ai, gente, a gente já... Pelo amor de Deus, hein, já que você está metade do seu reino, então deixa eu falar, livra o meu povo, não era mais fácil? Não. Eu quero te dar um jantar. A gente tem que pensar com o pensamento do céu. Porque se a gente fica com os nossos pensamentos, a gente põe tudo a perder. A gente confia na nossa razão, na nossa inteligência, no nosso intelecto, na nossa capacidade. Mete os pés pelas mãos. Mas alguma coisa aconteceu naquele tempo de jejum e de oração. Ela veio calma, paciente, passo a passo. Nós estamos tão reativos. Quem pensa diferente, a gente já está querendo plantar a mão na cara deles. É só lá no Brasil que está aqui, assim, né? Todo mundo já fica assim, para uma bomba, cada um parece uma bomba armada. Se eu tenho uma opinião diferente da minha, você é meu inimigo. Isso dentro da igreja, tá? Dentro da igreja tá assim. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está na sintonia certa. Você estava. Quando a gente está fora da sintonia, já viu o rádio? É uma coisa do seu tempo, né, gente? Coisa do meu. Eu não sou velha, eu sou vintage. Mas rádio, você já deve ter essa referência. Passa... Não é assim? Só ruído, depois a música entra. Aí aquela voz melodiosa. 98.5. Você escuta claramente. Deus, às vezes, a gente está fora de sintonia. Deus tem que colocar a gente na sintonia, igual Ele fez com Esther. Mas quando você entra na frequência, vai mudar o jeito de você falar, o jeito de você andar, o que é prioridade para você. Você vai ser uma cidadã do reino. Ser crente na igreja é fácil.
Ser crente aqui no púlpito é facinho. Facinho. Você fala o jargão certo, você conhece a Bíblia. Isso não impressiona Deus. Quem sabe se eu sou crente é esse homem aí, ó. Ele que me vê nos dias maus. Ele que vê minhas reações, meus fracassos, meus sucessos. Ele vê. Meus filhos, eles sabem. Se eu conseguir ser uma bênção para o meu marido e para os meus filhos, então eu serei uma bênção de verdade. Porque performar é para qualquer um. Mas ser cheio do Espírito Santo é para aqueles que se aproximam. Eu quero te convocar, minha irmã. Se aproxime. Não fique distraída como Esther. O apóstolo Paulo acabou de dizer para Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Você está preparado a tempo e fora de tempo? Se tiver uma perseguição hoje, se o direito de propriedade privada cair nos Estados Unidos hoje, se você for proibido de professar a sua fé e vir à igreja hoje, você está preparado? Se falarem que você não pode pregar mais o evangelho, você está preparado? Você vai pregar ou não? Você vai ser contado com os covardes? Esteja pronto, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Quando você vai exortar uma pessoa, exortar a gente é ensinar. Ensina com toda paciência e doutrina. Encoraja, exortar é encorajar, ensinar. Você está ensinando quem, o quê? A gente está vivendo uma vida muito para a gente. A gente está vivendo uma vida muito individualista no projeto de Satanás. Satanás não precisa te levar para a balada, não. É só ele fazer você viver para o seu próprio umbigo. Você pensa? É só ele fazer você viver para você mesmo, para os seus projetos pessoais. A gente canta: estou voltando à essência da adoração. A essência de Jesus. Até a nossa adoração passou a ser focada em nós mesmos. A gente gosta do mover, a gente gosta de sentir o poder. E aí a gente começa a adorar a adoração. Na verdade, a gente está adorando as nossas sensações. Satanás está roubando a adoração que é para Deus dentro da igreja. As nossas canções falam mais. Eu fiquei tão feliz porque hoje eu vi que músicas que foram cantadas aqui são músicas de exaltação, dizendo quem o Senhor é. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o majestoso, Ele é grande, Ele é poderoso. É sobre Ele. Os nossos louvores, às vezes, muitas vezes, eu caminho por igrejas no mundo todo, gente, e eu vejo como cresceu nessa última década o louvor a si mesmo. Como a gente canta mais sobre a nossa dor, sobre a nossa necessidade, sobre o nosso fracasso, sobre a nossa doença ou sobre a nossa vitória. Deus vai me dar, Deus vai fazer, Deus vai... Mas o eu é muito mais elevado do que Ele. Afetou até a nossa maneira de cantar louvores a Deus. Embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Será que a gente pode cantar isso? Tudo que você tem é de Deus? Tudo que você tem é de Deus? Cada seu fôlego, seu entretenimento, tudo é de Deus? Sua família, sua casa? Não estou falando de verbal, é de Deus, é de Deus. Não, como que ela está sendo usada para a glória de Deus? Como é que seu carro é usado para a glória de Deus? Como é que seu talento está sendo usado para a glória de Deus? Como é que sua roupa é usada para a glória de Deus? Como é que a comida que você faz pode redundar em glória para Deus? Como é que o talento, o emprego que você trabalha está glorificando a Deus? É tempo de nós nos reposicionarmos. Foi para um tempo como esse que Deus nos chamou. Ah, mas o tempo está difícil, Helena. O tempo está escuro, Helena. Ah, o tempo está difícil. Ah, sabe por que a gente está sendo... O apóstolo Paulo deixou claro aqui em Coríntios. Nós somos afligidos. Nós somos. Ele está falando, talvez a gente seja. Talvez tenha dias ruins.
Nós somos pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Você está desanimado? Então tem alguma coisa errada. Se está sendo pressionado e está desanimado, é uma evidência de que tem alguma coisa fora do lugar. Você de todos os lados, mas não desanimado. Ficamos perplexos cada dia. É só assistir o documentário, os noticiários, ver as notícias lá do Brasil. Cada dia você vê uma aberração na internet. Agora, uma mulher lá em Belo Horizonte casou com a árvore, porque ela sente que é uma árvore também. A gente fica perplexo. Quando a gente vê o que está acontecendo na educação infantil, as professoras ensinando para crianças de 3 anos a dançar, danças promíscuas, a sexualização, a erotização infantil, você fica perplexo. Quando você vê algumas coisas, não, peraí, para o mundo que eu quero descer. Você fica perplexo, mas não desesperados. Está desesperado? Tem alguma coisa fora do prumo, minha irmã. Não é para ficar desesperada. Você é perseguido. Eu sou perseguida por causa do evangelho, mas não abandonado. O Senhor não te abandona. Seus amigos podem te abandonar, seu pastor pode te abandonar, sua igreja pode te abandonar, mas o Senhor não te abandona. Ele prometeu: eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Abatidos ficamos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Todo dia a gente precisa de morrer, gente. Porque se você ficar vivo, vai doer. Vocês entendem o que eu quero dizer? Você está sofrendo tanto que você está viva demais, minha linda. As coisas estão te destruindo, te desesperando, te arruinando, te derrubando, te destruindo, porque você está frágil demais. Porque o seu alicerce é areia e não rocha. Jesus falou: se você escutar, colocar em prática, casa na rocha. Vai vir luta, vai vir tempestade, o rio vai transbordar, mas você não vai ser abalado. E é esse o propósito de Deus para nós. Que a gente não seja abalado. E não apenas não sejamos abalados, mas que nos tornemos rocha para outros, força para outros, encorajamento para outros. Que ajudemos uns aos outros a avançar. Mas se você escuta, sai por aquela porta e continua levando a sua vidinha, você está construindo sua casa sobre a areia. Vai transbordar. Os rios vão transbordar. A chuva vai cair. E a sua casa também. Feche os seus olhos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Jesus quer se revelar às pessoas através de você. Não é lindo, gente? Ele podia fazer tudo sozinho. Mas agrada ao Senhor encher os vasos de barro que somos. Mas para Ele encher, a gente precisa se esvaziar. Se esvazie. Fique de pé no seu lugar. Quem sabe não foi para um tempo como esse? Foi para um tempo como esse. Você nasceu para um tempo como esse. Você está aqui para um tempo como esse. Não viva à parte. Não viva fora daquilo que Deus quer fazer através de você. Na medida que nós vamos servindo ao propósito de Deus, nós também vamos sendo curados. O lugar do individualismo, do egoísmo, é o lugar do nosso adoentamento. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Quanto mais dádivas, mais insatisfeitos ficamos. É isso que o individualismo faz conosco. Nos distrai, nos cega.
Mas o Senhor quer te reposicionar e te levantar como uma mulher de oração e jejum, como Ele fez com Esther, como uma mulher que identifica o seu propósito, como uma mulher que vive a serviço do reino de Deus. O reino de Deus não se dá nos púlpitos, não, gente. O reino de Deus se derrama pelas ruas, vai nos hospitais, visita a amiga adoentada, cuida de crianças. O reino de Deus troca fraldas. O reino de Deus é refrigério na vida de alguém aflito. O reino de Deus ensina. O reino de Deus consola o enlutado. O reino de Deus se derrama pelas ruas. Jesus fazia sinais e maravilhas, não era apenas na sinagoga, não. A vida de Jesus era derramada onde Ele se assentava. E Ele quer nos dar isso, Ele quer nos proporcionar isso, porque é nesse lugar que o contentamento, que o dinheiro, as posses, as joias, as sedas, os títulos não podem te dar. Então que em nome de Jesus você se levante como Esther nesse tempo. Que o Senhor te arranque das distrações, da visão turvada por coisas que você não vai levar para a eternidade. Mas que você viva uma vida que deixe um legado de salvação na vida de todos aqueles que passarem no seu caminho. Você não convence ninguém, mas você é uma semeadora. O Espírito Santo usa sementes plantadas. Então plante. Plante com a sua palavra, plante com a sua atitude, plante com o seu amor, plante com o seu compromisso. E saia dessa acomodação que está te deixando mais preguiçosa, mais acomodada e mais adoentada emocionalmente. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita, as pessoas me rejeitam. Ai, que vida chata, ai, que vida ruim, ai, que tédio. Sabe por causa disso? Isso é sintoma de que você está radicalmente fora do propósito de Deus para você. Radicalmente fora do propósito de Deus para você. Onde nós iremos, Senhor? Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa noite. E nós te pedimos que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos convença. Que o Senhor nos desperte, como a voz de Mardoqueu despertou Esther. Nós não queremos, ó Deus, estar mais distraídas, vivendo uma vida egoísta, idólatra, adorando os ídolos desse século. Poder, status, dinheiro, posição, títulos, seguidores no Instagram. Mas nós queremos, ó Deus, ter a vida rendida diante do Senhor. E queremos viver o propósito para o qual nascemos. Se nós existimos nesse tempo, é porque o Senhor tem um propósito na nossa vida, nesse tempo. E nos lugares onde nós frequentamos, onde nós estamos. Nós te pedimos, ó Deus, que como Esther foi um sinal do teu livramento para o povo judeu, que suas filhas neste lugar também sejam um sinal do teu livramento para a América. Às vezes elas chegaram aqui por caminhos tão tortuosos, mas o Senhor é aquele que transforma maldição em bênção, desvio em propósito, morte em vida. Por isso eu te peço, ó Deus, muda a nossa mente, e que o teu prumo nos ajuste ao teu propósito para um tempo como esse. Que o Senhor levante nesse auditório mulheres cheias de empatia, misericórdia. Que o nosso maior elogio, Senhor, seja sermos mulheres piedosas. Enganosa é a beleza, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Deus, que as minhas irmãs sejam a resposta do Senhor, né, para um tempo como esse. Que o Senhor levante aqui, Senhor, mulheres que consolam, mulheres que abraçam, mulheres que sejam provedoras, mulheres que cheguem como refrigério, consolo no dia do luto, provisão no dia da necessidade.
empatia com o necessitado, mulheres dispostas a orar, a jejuar e a derramar a sua vida por onde elas passarem, limpando casas, dirigindo pelas ruas desse país. Ó Deus, liderando pessoas na igreja, sendo lideradas, decorando, arrumando, penteando, pintando, seja fazendo o que for, que seja para a glória do Senhor. Glorifica o teu nome através das tuas filhas, que elas sejam conhecidas nessa nação como mulheres do Senhor. Hoje, no falecimento da rainha, nós ouvimos uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher que se submetia, segundo ela mesma, ao Rei dos Reis. Que esse também seja o legado das tuas filhas neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você,